eu estava meditando por que geralmente uma pessoa mediana que aprendeu a ler e escrever entende 60% do Novo Testamento. Eu divido em 3 entendimentos aqui. Uma fatia aqui, 1/3, tem a ver com a educação formal. O que é a educação formal? A gente aprende na escola gramática, a gente aprende a interpretar, a gente aprende um pouco sobre gênero literário, o que é uma poesia, o que é uma narrativa. Isso aprende na escola, isso não aprende na igreja, você aprende estudando. E então, se você é uma pessoa que fez uma boa educação, que já é meio raro no Brasil, você, quando vai ler a escritura, já está garantido, vamos dizer assim, 30% aí que você vai entender, porque você vai conseguir ler direitinho. Se você já teve uma educação mais ou menos, não aprendeu tão bem, pesquisas dizem que no Brasil a gente tem aproximadamente 70% de analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? Ele sabe ler e escrever, só que não sabe interpretar um texto. Não sabe interpretar um texto de um artigo de uma revista, de um jornal. Não consegue interpretar um texto que alguém escreveu no Facebook. Isso é muito preocupante, porque você já larga na interpretação da Bíblia um pouco mais atrás, vamos dizer assim, com 20% para entender. Então, a primeira fatia é a educação formal, e aí vale se você estudou em alguma escola melhor, se você foi um bom estudante também. Agora, a outra fatia, ela é a fatia eu chamo de tradição eclesiástica bíblica. Por quê? Se você cresceu na igreja, ou se você já tem uns 5 anos de igreja, o tanto de ouvir pregação, de ir no estudo bíblico, vai te trazer um corpo legal aqui para você entender a Bíblia. Então, o que dá isso aí? Tempo de igreja, ouvir muito sermão, dependendo da teologia da igreja também é bom, já te ajuda a interpretar. Você ter tido aquela introdução bíblica que eu falei de alguém te discipular e te ensinar o que é o Novo Testamento, quais são as separações. Isso já vai te ajudar mais 30%. O problema é que a gente não gasta tempo nisso. Ou, às vezes, o sermão que a gente ouve não é tão bíblico. Uhum. Ou a tradição da igreja, a teologia não é. Então, nunca é 100%. E a terceira fatia é a hermenêutica sagrada. Porque nunca nos ensinaram a ler um texto inspirado por Deus. A gente só lê textos. E aí, na escola, você não vai aprender isso. E aí, você tem que aprender que é o que os pastores estudam. 2 semestres, 3 semestres, 4 semestres de interpretação hermenêutica, interpretação sagrada. Que aí você vai entender o contexto da Bíblia, onde os textos foram escritos. Você vai ver a língua, né, o grego e o hebraico. Você vai ver o drama das escrituras. O que é o drama das escrituras? Essa linha condutora de Gênesis a Apocalipse, que é a narrativa ali, para você entender onde se encaixa cada texto.